Primeira República. Na aula de hoje, nós vamos estudar um período da história do Brasil, o início do período da República, que a gente chama de Primeira República. Mas antes disso, vamos relembrar como que há essa mudança de governo, a mudança do Império para a República. Finalzinho do ano passado, nós vimos que o Império, o governo de Dom Pedro II, estava baseado em 3 pilares: na escravidão, na igreja e nos militares. E nós vimos como, pouco a pouco, cada um desses pilares vão deixando de sustentar esse governo, vão deixando de apoiar o governo. Então, a gente vai ter problema entre os militares e o governo, depois entre a igreja e o governo, e, por fim, os senhores de escravos com o governo. E todos eles vão deixar de apoiar esse governo, que vai acabar caindo. E em 15 de novembro de 1889, os militares, através de um golpe de Estado, expulsam Dom Pedro II do Paço Imperial e vão assumir o poder, agora implantando um novo sistema, um novo governo, que é a República. E qual é a diferença entre a República e a monarquia? Primeira grande diferença é que na monarquia a gente tem um rei e agora na República um presidente. O rei, ele não é escolhido pelo povo, né? Ele passa por uma sucessão hereditária. O presidente é eleito pelo povo, então é um governo que teoricamente tem uma maior participação popular. Ele fica por um curto espaço do tempo, não é vitalício como era na monarquia, então tem algumas diferenças. Então a gente tem agora uma nova república implantada pelos militares através de um golpe. Por que a gente chama de golpe? Porque foi uma manobra que não estava prevista na Constituição. E eu pergunto a vocês, e o povo? Qual foi a participação do povo nesse momento? A participação foi quase que nenhuma. Havia um jornalista da época, Aristides Lobo, que ele disse o seguinte: o povo assistiu aquilo bestializado, atônito, surpreso, sem saber o que significava. Muitos acreditavam estar vendo uma parada militar. Então, enquanto os militares marchavam em direção ao Paço Imperial para depor Dom Pedro II, maior parte da população estava achando que aquilo ali era uma simples parada militar. Então, mais um evento de grande mudança da história do nosso país, em que a população tem pouquíssima participação. Então, a gente tem agora o período da República, que ele vai se dividir em Primeira República, que ainda dentro da Primeira República nós temos a República da Espada, que tem esse nome porque ela é governada por militares, que vai de 1889 a 1894, e logo depois a República Oligárquica, que tem esse nome porque são poucos que vão ter acesso a esse poder. Por isso, oligo quer dizer poucos, são poucos no poder. E ela tem uma duração um pouco maior, que vai de 1894 até 1930. Passado esse primeiro período da Primeira República, a gente tem a Era Vargas, que é o governo de Getúlio Vargas, que vai de 1930 a 1945. Depois a gente tem um governo populista, a Era do Populismo. Como o nome pode sugerir a vocês, tem a ver com popular. São presidentes que têm uma marca mais popular, que vão tentar ter uma aparência mais próxima do povo. O jeito de falar, o jeito de agir, o jeito de se vestir, tentando montar uma imagem que se aproxime mais do povo. Então, a gente vai ter uma série de governos nesse estilo, de 1945 até 1964. A partir de então, a gente vai ter a ditadura militar, que vai de 1964 até 1985, e, por fim, a Nova República, que vai de 1985 até os dias de hoje. Então, ao longo de todo esse ano, nós vamos estudar cada um desses períodos. E nesse momento, nós vamos começar estudando a Primeira República. Então, primeira coisa que marca esse novo governo é uma nova Constituição, já que a anterior é uma Constituição voltada para um período monárquico. Então, são leis diferentes, regras diferentes que vão ser mudadas. Então, a República ela vai surgir em 1889, mas a Constituição só vai ser feita 2 anos depois, em 1891. E ela torna Marechal Deodoro da Fonseca como presidente, mas é eleito indiretamente. O que significa isso? Não é o povo que vota e elege esse primeiro presidente. Ele vai ser eleito pelo Congresso.
Além disso, a república vai ser federativa presidencialista com unidades administrativas, que são os estados. Há a divisão dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. O voto, ele é aberto, ou seja, não há a exigência de ser secreto. Qualquer um podia saber quem eu estava votando, não havia uma preocupação em proteger o cidadão quando fosse votar para que ninguém soubesse o seu voto, então ele era aberto, era para maiores de 21 anos. Quem não votava? Analfabetos, mendigos, soldados de baixas patentes, religiosos e mulheres. Não estava previsto na Constituição que era proibido as mulheres votar, mas era o senso comum, era o pensamento da época que mulher votava. Em nenhuma parte do mundo mulher votava. Então, não se questionou isso. Então, as mulheres continuaram não votando nesse início da República. E a separação entre igreja e Estado. Igreja é uma coisa e o Estado é outra. Aqui nós temos a foto do nosso primeiro presidente, Marechal Deodoro da Fonseca. E durante o seu governo nós tivemos uma política econômica muito polêmica chamada encilhamento. Essa política ela foi proposta pelo ministro da Fazenda da época, Rui Barbosa, esse moço aqui, em 1890, para resolver a crise econômica gerada já desde o Império. Então, como é que ele resolve esse problema? Ele começa a dar empréstimos às empresas. Para que as empresas começassem a crescer, tivesse dinheiro para progredir, ele resolveu pegar dinheiro do governo e emprestar para essas empresas. Uma boa ideia? Até é, mas o problema é que não havia nenhum controle, nenhuma fiscalização sobre esses empréstimos. Então, o que acabou acontecendo é que o governo acabou tomando muita volta de muitas empresas. Por quê? Algumas empresas pegavam empréstimo e não pagavam, e começou a surgir muita empresa fantasma, ou seja, empresas que não existiam de fato, foram lá só para pegar o dinheiro e depois sumiram. Não se encontrou mais o dono e o governo levou um prejuízo. E aí, para tentar resolver esse outro problema, o que, que ele faz? Emissão de papel moeda. Então, vamos imprimir mais dinheiro. Só que a gente sabe, é uma regra básica da economia, que imprimir dinheiro não é solução para um problema econômico, para um problema de falta de dinheiro, porque isso vai acabar fazendo com que essa moeda seja desvalorizada. Quanto mais dinheiro circulando, mais caro vão ser as coisas, então essa moeda vai ficar desvalorizada. E foi exatamente isso que aconteceu. O resultado dessa política do encilhamento foi um aumento da inflação e o aumento do desemprego. Além disso, ainda no governo do Marechal Deodoro, aconteceram algumas revoltas. Então, os militares não estavam aprovando o governo de Marechal Deodoro e começam a exigir a renúncia dele, sob a ameaça de bombardear a capital. Vocês lembrando que a capital era o Rio de Janeiro. Então, os militares colocaram lá os navios de frente para a Baía de Guanabara e ameaçaram bombardear a cidade caso ele não renunciasse. E diante disso, Deodoro renuncia. E quem é que vai governar até o último ano de mandato? É o seu vice, o Marechal Floriano Peixoto. Esse moço aqui. Marechal Floriano Peixoto era uma pessoa conhecida como mão de ferro. O que significa essa expressão mão de ferro? Uma pessoa muito autoritária. E foi assim que ele agiu em todo o seu governo, de uma forma muito autoritária. Ele resolve os conflitos de uma forma muito autoritária, muito violenta até. Mas ele consegue controlar a crise econômica, tem algumas medidas que apoiam a população, e a população acaba apoiando esse governante. Tem uma outra revolta da Armada que, diferente de Deodoro da Fonseca, o Floriano Peixoto consegue resolver. Tem uma revolução federalista no Sul e chega ao final do seu mandato. E aí, com isso, ele tem que abrir para eleições. É o fim da República da Espada, o fim desse governo de militares. Agora nós temos eleições, a população vai às urnas e aí tem agora um civil. Então aqui rapidamente tem um quadro
com os primeiros presidentes desse período. Então a gente tem Marechal Deodoro da Fonseca, depois o seu vice Floriano Peixoto, depois o primeiro presidente eleito pelo povo, né, Prudente de Moraes, depois Campos Salles, depois a gente tem Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, Venceslau Braz, Delfim Moreira, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes e, por fim, o Washington Luiz. Reparem também qual é a origem desses presidentes, qual é de onde eles são, de quais estados eles são. Se vocês olharem aí nessa tabela, vão ver que a predominância está entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. Agora a gente tem um outro período dessa Primeira República, que é a República Oligárquica. E eu já havia falado para vocês que esse nome significa governo de poucos. E agora a gente vai entender o porquê disso. A República Oligárquica está dividida em 3 partes: a política do café com leite, a política dos governadores e o coronelismo. Política do café com leite consistiu no âmbito federal, está dentro dos presidentes, e havia um consenso em que os estados mais poderosos, os mais ricos do Brasil, é quem chegava ao poder. E quais são esses estados? Na época, Minas e São Paulo. Então, São Paulo como o maior produtor de café e Minas como o maior produtor de leite. Por isso, política do café com leite. Então, como é que funcionava isso? O presidente eleito, na próxima eleição, ele tinha que indicar por exemplo, se ele é de São Paulo, na próxima eleição ele tem que indicar um de Minas. Aí venceu de Minas, na próxima eleição ele tem que indicar o São Paulo. Então, tinha que haver essa sucessão entre Minas e São Paulo, era esse o acordo. No âmbito dos estados, a gente tinha a política dos governadores, que nada mais era do que uma aliança entre o governo estadual e o federal. Então, aquilo que o presidente propor, os governadores vão apoiar, vão fazer alianças. E aí vão facilitar o governo do presidente. E a base desse sistema era o coronelismo. Coronelismo vem de coronel. E aqui não é um coronel, o coronel não é uma patente militar. O coronel é um fazendeiro, era uma figura de muito poder. Ele tinha poder sobre as pessoas que viviam dentro da sua fazenda, seus trabalhadores, familiares, mas os vizinhos em volta. Então, ele geralmente era muito poderoso. Geralmente, ele não era um político, tá? Ele só era uma pessoa de grande influência. O que o coronel falava, as pessoas obedeciam. E era muito comum as pessoas pedirem favores ao coronel, já que ele era muito rico. E aí, como nada é de graça nessa vida, se você pede um favor, vai ter uma hora que ele vai pedir para você pagar esse favor. Então, como é que funcionava? Os políticos se aliavam a esses coronéis. Então, digamos que vai ter eleição municipal para prefeito. E aí, um candidato vai se aliar a um coronel e esse coronel vai persuadir as pessoas, os seus vizinhos, a votarem naquele candidato. Então, era assim que funcionava. Então, o coronel ele tinha muito poder sobre as pessoas. Por quê? Ele ajudava muito e tinha uma hora que ele ia cobrar os seus favores. E o que poderia acontecer se você, por exemplo, não obedecesse ao que ele pedia? Então, ele pedia para você votar no candidato A e você quer votar no B. O que poderia acontecer se você desobedecesse? Sua casa podia, assim, do nada ser incendiada? Podia. O teu filho poderia tomar uma surra assim do nada? Podia. Então, era assim que acontecia. Ele tinha os seus capangas, os seus jagunços que tratavam de dar um corretivo em quem não seguisse a sua vontade. Então, a gente tem aí a base nessa charge, a base da política do café com leite, onde no topo a gente tem a cadeira da presidência e o revezamento entre Minas e São Paulo. E ali embaixo os outros estados querendo chegar ao poder. Por isso que a gente tem esse nome de república oligárquica. Poucos têm acesso a esse governo. E a gente tem aqui o voto de cabresto. O cabresto é aquela cela que se coloca nos animais, nos burros, nos cavalos. Essa cela ela impede a visão lateral, então o bicho só consegue olhar para frente. Para ele ir para a direita ou para a esquerda, vai depender da pessoa que vai estar guiando esse animal. Então o cabresto, o voto de cabresto é a mesma coisa, era o coronel que colocava essa espécie de cabresto na população e era o coronel que indicava quem
o cidadão tinha que votar. Sobre a economia, nesse período o café ele ainda era muito importante, mas estão surgindo outros produtos como a borracha, o açúcar, o cacau. O Brasil começa a ficar um pouco mais industrializado, um pouco mais do que foi no Império, mas ainda não está no seu auge, e a gente tem o início de uma mobilização operária. Aquilo que a gente viu na Revolução Industrial, os trabalhadores, os operários indo fazendo greves, e a gente está falando do século XVIII, vai estar acontecendo agora no século XX, aqui no Brasil. E a modernização da capital federal. Então, lembrando de que lugar eu estou falando? Estou falando de Rio de Janeiro. Hoje o Rio de Janeiro é conhecido como cidade maravilhosa, vários elogios, mas aqui no início do século XX, o Rio de Janeiro não era esse glamour todo, pelo contrário, ele era conhecido como a cidade fedor. Então, ruas estreitas, esgoto a céu aberto, rato, barata, muito lixo, então era nojento. Além de ter muitas doenças contagiosas, como a varíola e a febre amarela, e muita gente morrendo dessas doenças. E era muito característico um tipo de moradia chamada cortiço, que é isso que vocês estão vendo nessa imagem. Imaginem um quintal cheio de casas, casas uma do lado das outras. Então, isso era um cortiço. Então, imaginem como é que seria viver num lugar desse, né? Tudo apertado. Então, imagina uma pessoa pegar uma doença contagiosa nesse momento, como uma varíola, por exemplo, se um pega, vai todo mundo pegar. Então, o que o governo federal e a prefeitura do Rio resolvem fazer nesse momento? Vamos modernizar o Rio de Janeiro. E aí a gente tem esse moço, esse bigodudo aí, Pereira Passos, era o prefeito da cidade do Rio na época, e ele resolve fazer obras de modernização. Então, uma delas é a construção da Avenida Central. Essa avenida aí estava cheia de cortiços, esses cortiços foram derrubados, a rua foi alargada e foi construída essa Avenida Central, que hoje é a Avenida Rio Branco. E aí eu pergunto para vocês, mas e esses cortiços que foram demolidos, as pessoas que viviam ali, o que aconteceu com elas? Ficaram simplesmente sem suas casas. Se tivessem algum outro lugar para ir, beleza. Se não tivessem, elas iam ficar desabrigadas mesmo. E aí a gente tem essa Avenida Central. Reparem aqui, marcado temos o Teatro Municipal. Olhem assim, todas essas árvores, esse corredor de árvores, isso foi tudo uma tentativa de imitar as cidades de Paris. Porque a França, na época, era a cidade modelo. Todo mundo queria ser como os franceses, ser como Paris. Essa é uma imagem da Rio Branco, mais ou menos na década de 90, e a Rio Branco nos dias de hoje. Reparem ali no fundo mesmo o Teatro Municipal, hoje com o VLTs, ela mais modernizada, agora com as obras do prefeito Eduardo Paes. Esse período da Primeira República também foi um período de intensas revoltas, então não é um período tranquilo. E aí a gente vai ter algumas revoltas urbanas que vão acontecer nas cidades e outras rurais que vão acontecer nos campos. Então a gente tem 1904, revolta da vacina, 1910, revolta da chibata, 1920, o tenentismo, 1924 a 27, Coluna Prestes, 1893, Revolta dos Canudos, 1912 a 1916, Guerra do Contestado, e de 1910 até mais ou menos 1938, o Cangaço. Vamos ver agora cada uma delas. Revolta da vacina. Como vocês podem ver aí nessa charge, a gente tem ao centro Oswaldo Cruz, o fundador da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz. Ele era um agente sanitarista e ele cria a vacina da varíola e começa uma vacinação em massa. E aí, como a gente está vendo aqui, a população está se revoltando contra essa obrigatoriedade da vacina. Por quê? Por que a população se coloca contra uma vacina que vai impedir que eles morram? O que acontece é que nesse momento a população não tinha conhecimento. Então, o governo ele não fazia uma política de explicar para a população o que era uma vacina, para que ela servia. Hoje em dia, quando a gente ouve falar de uma vacina, a gente já sabe como é que é o mecanismo de uma vacina e a gente aceita numa boa. Então, a gente está vivendo num momento de pandemia, por exemplo, e
por muito tempo a gente ficou suplicando o surgimento de uma vacina para que a gente pudesse se livrar dessa doença. E agora nós temos essa vacina, mas em contrapartida a gente ainda tem um pouco dessa uma parcela da população que não quer tomar a vacina, mas é uma forma diferente do que aconteceu em 1904. Aqui a população não tinha nenhum conhecimento e grupos de oposição ainda se aproveitaram do fato para disseminar fake news. Falando que, na verdade, aquela vacina era para matar os pobres, que era o governo querendo acabar com a população mais pobre. Então, a população não entendia direito para aquilo e não queria aquela vacinação. E aqui a gente tem a população nas ruas, bondes sendo virados, porque são eles protestando contra essa vacina. No final das contas, a vacina ela não foi mais obrigatória, mas começou-se uma política de conscientização para a vacinação. Outra revolta que nós tivemos é a revolta da chibata. Ela acontece dentro da Marinha, então a gente está aqui pós-abolição, onde acabou a escravidão, e a Marinha acaba recrutando muitos negros que não tinham para onde ir, e o que sobrava era o trabalho dentro das Forças Armadas, então a Marinha recrutou muitos negros. Mas, apesar disso, ela mantinha ainda alguns hábitos do tempo da escravidão, como castigos físicos. Então, quando o marinheiro ele não cumpria alguma ordem, ele sofria castigos físicos, ele levava chibatadas. Então, um cara chamado João Cândido, ele vai liderar essa revolta, na qual ele coloca todos os navios apontados para a Baía de Guanabara, ameaçando bombardear a cidade do Rio de Janeiro, se o presidente não revogar esses castigos físicos. Então, ele vai reivindicar melhores salários, o fim desses castigos físicos aos marinheiros. E aí o governo tenta negociar com o João Cândido, esses líderes, chama eles para uma conversa, acaba prendendo os líderes, consegue fazer com que eles desistam do bombardeio, prende os líderes. O João Cândido ele vai ser internado dentro de um hospício, ele vai ser dito, o governo diz que ele é um louco, né, para desestabilizar e deslegitimizar a luta do João Cândido. Ele fica por um tempo no hospício e depois ele vai viver o resto da sua vida numa cidade chamada São João de Meriti. É isso mesmo. E aqui nós temos a foto do muro da casa onde João Cândido morou, aqui em São João de Meriti, na rua Turmalina, aqui em Coelho da Rocha. Apesar disso, apesar dos líderes terem sido castigados, o governo acabou cedendo e pondo fim aos castigos físicos. Além disso, nós temos o tenentismo, que foi uma revolta entre os militares. Então, assim, apesar de a república ela ter sido implantada pelos militares, nem todos os militares estavam satisfeitos com aquele governo. Então, havia uma rixa entre exército e marinha, e muitos militares não estavam satisfeitos com a forma como estavam sendo tratados por esse governo, e eles fazem uma série de revoltas. Uma delas é a Marcha dos 18 do Forte, que são 17 soldados ali no Forte de Copacabana fazem uma marcha, e aí um civil está olhando ali, se vocês verem aqui nessa imagem, vocês vão ver os soldados, e no meio um civil que está passando, está olhando assim, o que vocês estão fazendo? Sobre o que isso? Gostei, vou aderir, vou ficar aí com vocês. E ele começa a marchar junto com os militares. E o governo, quando sabe dessa marcha, age de forma muito violenta, manda atirar em todo mundo. Então, alguns militares são mortos, são atingidos, e esse civil também é atingido, e isso acaba manchando muito a imagem do governo. Agora, voltando a falar sobre as revoltas no campo, a gente tem a revolta de Canudos, que acontece no sertão da Bahia. Então, um grupo de pessoas assim abandona a cidade e vai viver lá no sertão. São pessoas que estão reclamando das condições de vida, muitos impostos, um governo que não olha para eles. Então, eles abandonam tudo e vão morar no sertão. E o líder dessa revolta é Antônio Conselheiro, um padre, que por muitos foi visto como um messiânico, né? Um cara como se fosse o Messias, o Salvador. E ali
criado uma comunidade no meio do sertão, é criada uma comunidade. Essa comunidade vai cada vez mais crescendo. Eles começam a plantar seus próprios alimentos e aí eles conseguem sobreviver, e isso causa descontentamento para diversos setores, como o governo, porque esse pessoal está fazendo isso, não está pagando imposto, está sobrevivendo, daqui a pouco vai ter mais gente fazendo isso, não vai ser legal. A Igreja Católica também não está de acordo, porque tem um padre ali, né, que pode estar de uma certa forma representando a igreja, e além de tudo, são fiéis que não estão indo mais às missas, não estão dando seus dízimos, estão dando seus dízimos ali naquela comunidade. Então o governo vai fazer uma série de investidas para acabar com esse arraial de Canudos, e foram necessárias 4 intervenções para conseguirem derrotar essa comunidade, e essas pessoas resistiram bravamente até o último momento. E por fim, nós tivemos o cangaço. O cangaço muito conhecido, um dos principais cangaceiros, Lampião, a sua esposa Maria Bonita. Então, eles eram considerados ao mesmo tempo que bandidos e justiceiros sociais ao mesmo tempo. Por quê? O que acontecia? Muitos deles invadiam as fazendas dos coronéis, pegavam aquele dinheiro, pegavam o que tinham lá e davam aos pobres. Então era uma coisa assim, tipo, já que a justiça ela não atende, eu vou fazer a justiça. Então eles eram justiceiros. Mas cometiam crimes, né? Roubavam, invadiam, eram violentos, e aí por isso a gente diz que eles eram vilões e justiceiros ao mesmo tempo. E o governo fez grandes investidas para acabar com esses grupos, mas era muito difícil. Tanto que vocês viram foi a revolta assim, que mais durou nesse período da Primeira República. Para finalizar, nós temos a Semana de Arte Moderna, que foi uma exposição artística no Teatro Municipal, em São Paulo, em 1922. Ela vai inaugurar o modernismo, e é meio que o que esses artistas estão querendo? Eles estão descontentes com essa república. A ideia é que a república viesse para trazer mais igualdade, maior participação do povo, e aí chega o final da década de 20, eles estão vendo que não aconteceu nada disso. Então, esses artistas buscam valorizar a cultura nacional diante da tentativa de copiar tudo que é estrangeiro. Essa coisa de, vamos imitar Paris, vamos falar francês. Não. Vamos valorizar o nosso povo, a nossa linguagem popular, os nossos personagens indígenas, negros. E aí a gente tem, por exemplo, o quadro da Tarsila do Amaral, muito conhecido, Abapuru. Então, a gente já tem um nome, Abapuru, que é um nome tupi-guarani. As cores desse quadro predominantes são azul, o verde, o amarelo, as cores predominantes da nossa bandeira. Então, é uma valorização do nacional. Aqui também um outro quadro da Tarsila do Amaral, Carnaval em Madureira. Então a gente tem aqui no centro a Torre Eiffel, que marca a França, mas aí ao fundo aquelas pedras que lembram o Cristo Redentor, o Corcovado. Aqui os personagens, né, negros, os personagens populares. E nós temos também um quadro da Tarsila, Operários, que aqui a gente tem, já são os trabalhadores, e aí a diversidade desses trabalhadores, desde negros, brancos, asiáticos, judeus, temos muçulmanos. Então, era esse o foco do movimento modernista.